Boa noite. Militares suspeitos de matar um músico e um catador com mais de 80 tiros no Rio começam a ser ouvidos pela Justiça. Procuradores da Lava Jato reagem às críticas do presidente do Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli afirmou que a operação destruiu empresas. E você vai ver também. São Paulo inaugura o primeiro aeroporto privado do país dedicado à aviação executiva nacional e internacional. Ministério Público de Minas prende 20 dos 27 vereadores de Uberlândia por suspeita de desvio de verbas e recebimento de propinas. Em Portugal, polícia prende quadrilha liderada por 2 brasileiros. Os criminosos vendiam documentos falsos para obtenção de cidadania portuguesa. Filipinos contam os estragos provocados pelo terremoto que atingiu o país e lamentam as mortes de 6 pessoas. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro criticou hoje as alterações propostas pelo relator ao projeto de lei do governo que muda as regras do Código Brasileiro de Trânsito. Também nesta segunda-feira, Bolsonaro fez duras críticas ao educador Paulo Freire. O presidente Jair Bolsonaro começou o dia bem-humorado. Ao brincar com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, fez piada com a CPI das fake news. Se você foi robô, tem que cobrar 40 mil reais meu, tá legal? Ainda na porta da residência oficial, o presidente falou sobre a não renovação do contrato da empresa que fazia a gestão da TV Escola. Bolsonaro defendeu a decisão do Ministério da Educação e atacou o educador Paulo Freire, que é declarado patrono da educação brasileira desde 2012. Dinheiro público fala ideologia de gênero. Então tem que mudar, pô. É reflexo. Vai ter daqui a 5, 10 anos, 15, vai ter reflexo. Você vai sair. Os caras estavam há 30 anos massificados. Tem muito formado aqui em cima dessa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse energúmeno aí que, né? Foi ídolo da esquerda. Ídolo da esquerda. Olha a prova do PISA. Estamos em último lugar no mundo. Do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro visitou uma instituição que atende a crianças em Brasília. Depois se reuniu com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Os dois discutiram sobre a ampliação da malha ferroviária no Brasil. Também conversaram sobre as demandas feitas pelos caminhoneiros ao longo do ano. Bolsonaro disse que o governo estuda formas de quebrar o monopólio da distribuição para baratear o preço dos combustíveis. Lá na refinaria, o preço está lá embaixo. Tá? Ele cresce e fica alto por causa de quê? Impostos estaduais, ICMS basicamente, e depois o monopólio ainda existe na questão de distribuição e nós estamos buscando quebrar esse monopólio para diminuir o preço. Só com a concorrência ele pode diminuir. Se o presidente Jair Bolsonaro começou o dia de bom humor, no fim da manhã ele não fazia questão de esconder a irritação. O motivo? O parecer do deputado Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão, relator da proposta enviada pelo governo ao Congresso Nacional com mudanças no Código Brasileiro de Trânsito. No texto, o parlamentar alterou questões consideradas fundamentais por Bolsonaro. O relator entendeu que com 40 anos de idade a pessoa está velha no Brasil, tem que voltar a ser de 5 em 5. Também, querendo passar de 20 para 40 pontos para se perder a carteira, dado a quantidade de radares que tem no Brasil, enfrentamos uma queda de braço com a Justiça e o relator também entendeu que certas multas, se for com 20 pontos, né, dado a gravidade, tem que perder a carteira. Complicou tudo. O presidente também avisou que se deputados e senadores aprovarem o projeto com as modificações feitas pelo relator, ele irá vetar o texto. É lógico que vai vetar, mas a última palavra é do parlamento, com 257 pessoas votando não, derruba o veto. Ou seja, a ideia de desburocratizar, desregulamentar alguma coisa, facilitar a vida de quem produz, que é motorista, vai ser prejudicado com o meu projeto que eu mandei para lá, tendo em vista a ação do relator. A Receita Federal pagou hoje as restituições do 7º e último lote do Imposto de Renda 2019. Serão pagos 700 milhões de reais a pouco mais de 320 mil contribuintes.
As restituições do último lote do imposto de renda do ano terão correção de 4,4% referentes à taxa Selic entre os meses de maio e dezembro. Quem não apareceu nos 7 lotes regulares do imposto de renda está automaticamente na malha fina do leão. As consultas podem ser feitas pelo site da Receita Federal na internet. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira operou hoje em alta e chegou a superar pela primeira vez os 113 mil pontos. Ao final do pregão, o Ibovespa fechou em alta de 0,33% aos 112.564 pontos, renovando o recorde de fechamento. Já o dólar fechou em queda. Com os investidores de olho no cenário externo, a moeda norte-americana caiu 1,13%. a R$ 4,06. O governador de São Paulo, João Dória, inaugurou hoje 3 novas estações do monotrilho na capital paulista. O governador de São Paulo inaugurou as estações Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus. Todas da linha 15 prata do monotrilho que faz integração com o metrô. O novo trecho terá quase 4 quilômetros. Dória afirmou que a população dessa região irá reduzir o tempo de deslocamento para o centro em até 50% e irá beneficiar mais de 300 mil pessoas. As 3 estações funcionarão de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 3 da tarde, com cobrança de tarifa. A linha 15 prata começou a ser construída em 2009. E o projeto inicial previa ligar a Vila Prudente até a estação Cidade Tiradentes, até 2012. O metrô voltou atrás e disse que o projeto seria encolhido em 13 quilômetros e iria perder 8 estações e com o mesmo orçamento anterior. Foi inaugurado hoje em São Paulo o primeiro aeroporto privado do Brasil dedicado à aviação executiva. O aeroporto Catarina ocupa uma área de aproximadamente 2 milhões de metros quadrados. Tem cerca de 50 mil metros quadrados de hangares e uma pista de 2.470 metros. Foram 10 anos de trabalhos desde o projeto inicial até a inauguração. A obra foi concluída em 6 anos. O Catarina fica no município de São Roque, junto ao quilômetro 60 da rodovia Castelo Branco, a cerca de meia hora de carro e menos de 15 minutos de helicóptero da capital paulista. O objetivo inicial é atender o setor executivo. A pista tem quase 2.500 metros, o que leva o aeroporto a ter a capacidade de receber jatos de grande porte, que podem voar para destinos intercontinentais, como Europa e Estados Unidos, por exemplo. Com isso, esse aeroporto concorre também com outros 3 grandes aeroportos da região: Viracopos, em Campinas, Congonhas e Guarulhos, em São Paulo. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, avalia a proposta de internacionalização do Catarina. O governador de São Paulo, João Dória, inaugurou o aeroporto ao lado do empresário que idealizou o projeto. É o primeiro aeroporto executivo completo do Brasil aqui em São Paulo e será um aeroporto muito utilizado por investidores internacionais e os que utilizam a aviação executiva, que exige velocidade, eficiência e funcionalidade. E aqui no aeroporto Catarina se encontra tudo isso. Zeco, coraçãozinho está como agora? Está ótimo, o pessoal está muito orgulhoso aqui. O Catarina tem capacidade para operar 200 mil pousos e decolagens por ano. A obra custou 600 milhões de reais. 2 pessoas morreram depois que um caminhão despencou de uma ponte e explodiu na rodovia Raposo Tavares, em São Paulo. Estas imagens mostram o momento em que o caminhão trafega pela ponte do Rodoanel Mário Covas, na ligação com a rodovia Raposo Tavares. Ele ultrapassa alguns carros e depois cai. Em seguida, dá para ver o fogo e uma cortina de fumaça. O veículo atingiu um carro que passava pela rodovia. O acidente aconteceu no limite entre as cidades de Cotia e São Paulo. Até o início da noite, a rodovia Raposo Tavares ainda estava interditada nos 2 sentidos. O motorista do caminhão e a mulher que estava no veículo atingido morreram. Homens fortemente armados invadem banco e explodem caixas eletrônicos em agência na Zona Sul de São Paulo. Um homem foi detido. A agência bancária fica no Grajaú. Houve tiroteio entre os bandidos e a polícia militar. Segundo a PM, um grupo com 8 homens fortemente armados invadiu o banco e explodiu os caixas eletrônicos. A agência ficou totalmente destruída.
Vizinhos do local testemunharam e gravaram o tiroteio. A polícia lá embaixo, lá. Ninguém ficou ferido, apenas uma pessoa foi detida. Bandidos também tentaram roubar outras 2 agências bancárias em Moema, também na zona sul da capital paulista. Os criminosos fugiram sem levar nada assim que a polícia chegou ao local. O homem que baleou funcionários de um hotel de luxo no Recife após agredir a ex-esposa se entregou hoje à polícia. A polícia prendeu Raimundo Vieira da Silva de Araújo, de 35 anos. Ele é o psicólogo que teria agredido a ex-mulher e depois atirado contra 2 funcionários de um hotel de luxo em Boa Viagem, zona sul do Recife. O crime ocorreu na madrugada do último dia 4. Imagens do circuito interno mostram o segurança do hotel, que veste um terno preto. O suspeito, de bermuda, surge ao final do corredor e corre em direção a ele com uma arma em punho. A mãe do suspeito vem atrás para tentar impedir o filho, mas não consegue. O psicólogo dispara. O segurança, baleado, cai no chão e se arrasta para salvar a vida. Raimundo de Araújo ainda teria ferido outras 2 pessoas. Ele estava foragido e se apresentou espontaneamente à polícia. A justiça decretou a prisão preventiva dele. Segundo investigações da polícia, o casal estava no Recife para levar o filho, um bebê de 4 meses, ao médico. Eles estavam aproveitando a área de lazer do hotel quando houve uma discussão e até a polícia foi acionada. À noite, já dentro do quarto do hotel, houve outra discussão que envolveu inclusive a mãe do psicólogo. Ela é a dona da arma utilizada no crime e também está sendo investigada pela polícia. A mãe chega até o hotel com as irmãs idosas, com a arma na bolsa. Na hora da ação, João Raimundo teve acesso a essa arma no momento em que a genitora foi pegar na bolsa um cartão de crédito para pagar o segundo quarto. Raimundo vai responder por 3 tentativas de homicídio e tentativa de latrocínio. A investigação vai apontar se a ex-companheira do preso também sofreu lesão corporal. A Justiça de São Paulo decidiu manter preso apenas um dos 41 detidos em uma rinha de cães em Mariporã, na região metropolitana da capital paulista. O homem, que teve a prisão decretada, é suspeito de ser o responsável por alugar o sítio e organizar o evento criminoso. O flagrante aconteceu no sábado e a polícia chegou no momento em que os cães duelavam na rinha. 5 estrangeiros foram presos no local. 2 mexicanos, 2 peruanos e um americano. Além deles, um médico e um veterinário eram responsáveis por manter os animais famintos e alertas para as brigas. Eles usavam carcaças de outros cachorros para alimentar no final do duelo. Um policial que trabalhava na organização da rinha também foi preso. O grupo detido marcava as rinhas de cães pela internet. Eles foram monitorados pela Polícia Civil de São Paulo numa ação conjunta com policiais do Paraná. As investigações duraram 4 meses e o flagrante aconteceu em meio a um desses eventos clandestinos. A rinha descoberta pela polícia funcionava em um sítio alugado na cidade de Mariporã, na Grande São Paulo. Os policiais encontraram um cão morto e 18 pitbulls bastante machucados. Os cachorros foram resgatados e mantidos sob escolta policial. Nenhum deles precisou ser sacrificado. E, de acordo com a polícia, os cães foram selecionados geneticamente e treinados para a briga. Na ação policial, houve resistência por parte de alguns suspeitos. Segundo o delegado, alguns chegaram a fugir, mas 6 deles voltaram e foram presos. Um apostador conseguiu escapar do local quando a polícia chegou, mas na fuga esqueceu os 2 filhos adolescentes, de 12 e 14 anos. Os 4 estrangeiros que foram presos em flagrante já estão soltos porque pagaram fiança. Eles estão proibidos de deixar o Brasil e tiveram os passaportes retidos. Uma liminar da Justiça mandou suspender o bônus de fim de ano que foi pago aos funcionários da Assembleia Legislativa de São Paulo. Cada um recebeu R$ 3.100. O bônus representa uma despesa de mais de R$ 10 milhões aos cofres públicos paulistas. A
Polícia Federal investiga um suposto esquema no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais para beneficiar escritórios de advocacia. A investigação foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo. O esquema passou a ser alvo da Polícia Federal em 2015 durante a Operação Abside. Em uma ligação telefônica interceptada pela PF, o desembargador Alexandre Vitor de Carvalho detalha para um promotor como escritórios de advocacia eram beneficiados com o esquema. De acordo com a reportagem, advogados que eram nomeados como juízes do TRE continuavam informalmente ligados a seus escritórios e, na função de magistrados, agiam de forma a ajudá-los. Esses juízes também devolviam favores aos colegas que apoiavam as candidaturas deles. Carvalho não cita provas contra os advogados e agora diz em nota que as denúncias são absolutamente inverídicas. Pela lei, os advogados não podem exercer a advocacia ou manter relações profissionais com escritórios e empresas ao assumirem a magistratura. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do MDB, fechou delação premiada com a Polícia Federal. Para ter validade, o acordo precisa ser homologado pelo Supremo Tribunal Federal. As informações são do jornal O Globo. Segundo a reportagem, Sérgio Cabral se comprometeu a devolver aos cofres públicos 380 milhões de reais que ele recebeu de propina. A delação foi remetida ao STF em novembro. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, pediu um parecer à Procuradoria-Geral da República. Hoje, o procurador-geral Augusto Aras se manifestou contrariamente à delação. Para ele, Cabral era o líder da organização criminosa no governo do Rio e, pela lei, não pode ser o delator. Sérgio Cabral já foi condenado em 12 processos ligados à Lava Jato, com penas que, somadas, ultrapassam os 267 anos de prisão. Os 12 militares do Exército acusados de matar um músico e um catador de lixo em abril, na zona norte do Rio de Janeiro, estão sendo ouvidos pela Justiça Militar. Eles teriam confundido o carro de uma família com o de assaltantes e disparado mais de 80 tiros contra o veículo. 6 prestaram depoimento hoje e outros 6 devem ser ouvidos amanhã. O julgamento começou por volta das 10 da manhã. A pedido da defesa, a Justiça determinou que os acusados não fossem filmados. Eles respondem por homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e por não ter dado assistência às vítimas. 12 militares do Exército são acusados de disparar mais de 80 tiros contra o carro de uma família em Guadalupe, zona norte do Rio, em abril deste ano. A ação resultou na morte do músico Evaldo dos Santos Rosa, de 51 anos, e do catador Luciano Macedo, de 27, que tentou fazer o socorro. Eles alegam que perseguiam traficantes em um carro roubado. 9 militares chegaram a ser presos, mas uma decisão da Justiça permitiu que eles respondessem em liberdade. O primeiro interrogatório durou cerca de 3 horas. O tenente Ítalo da Silva Nunes afirmou que Luciano atirou contra a guarnição. A visão desses militares é encontrar um automóvel Ford Ka branco, já alvejado anteriormente, e que o Luciano, hoje conhecido Luciano, saía do automóvel e atirou contra eles. No momento em que os militares chegam naquele automóvel Ford Ka branco, já o encontram alvejado, como dito aqui. Naquele carro, não existia família alguma. Mas o Ministério Público Militar não acredita nessa versão. Nós temos testemunhas presenciais do fato, que viram inclusive da varanda do prédio. Não foi encontrada nenhuma arma com o Luciano, é fantasioso. A mulher dele grávida tentou acudi-lo ali quando ele recebeu os disparos. O carrinho dele estava ao lado do carro, ele é um catador de recicláveis. Ele foi tentar ajudar. Então essa é uma construção da defesa na sua linha de tentar encontrar alguma justificativa para esse excesso de disparos que foram deflagrados contra um carro de família. Os depoimentos devem terminar amanhã. Os 12 militares estão sendo ouvidos separadamente para confrontar as versões. Após isso, novas diligências serão abertas. O Ministério Público e a Defesa vão apresentar documentos por escrito. A sentença deve sair no primeiro semestre de 2020.
A polícia de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, investiga as mortes de 7 pessoas. Os corpos foram encontrados dentro de um caminhão pequeno na manhã deste domingo. A Polícia Civil faz diligências no município. Não se sabe ainda se as mortes têm relação com um confronto entre traficantes, que, segundo a Polícia Militar, ocorreu no sábado. Integrantes da Força Tarefa da Lava Jato reagiram às declarações do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o ministro afirmou que a operação destruiu empresas. Coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, procurador da República, Deltan Dallagnol, usou uma rede social para questionar as declarações do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Em uma sequência de mensagens, Dallagnol afirmou que dizer que a Lava Jato quebrou empresas é uma irresponsabilidade, que os culpados são os criminosos e a operação aplicou a lei. Disse ainda que a declaração é fechar os olhos para a raiz do problema, a prática por muitos políticos e empresários de uma corrupção político-partidária sanguessuga que drena a vida dos brasileiros. Na mesma rede social, outro integrante da Força Tarefa, o procurador Roberson Pozobon, afirmou que a Lava Jato não destruiu empresa nenhuma, mas sim descobriu graves ilícitos praticados por empresas e as responsabilizou nos termos da lei. Segundo ele, a outra opção seria não investigar ou não responsabilizar, coisa que a Lava Jato não faz, disse ele. O tom duro adotado por Dallagnol e Pozobon evidencia o mal-estar causado pelas declarações do presidente do STF, Dias Toffoli. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o ministro afirmou que o Ministério Público é pouco transparente e que a Operação Lava Jato destruiu as empresas. Segundo Toffoli, a operação foi muito importante, desvendou casos de corrupção, colocou pessoas na cadeia, mas prejudicou as empresas, porque os acordos de leniência não ficaram claros. Na conversa, o presidente do STF ainda disse que o governo de Jair Bolsonaro tem pessoas de áreas de excelência funcionando muito bem. 2 operações do Ministério Público de Minas Gerais prenderam 20 dos 27 vereadores de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Os parlamentares são suspeitos de desviar verbas de gabinetes e de receber propina. Um dos alvos foi o presidente da Câmara de Uberlândia. Na casa de Hélio Ferraz, o baiano do PSDB, a polícia apreendeu R$1 milhão. De acordo com as investigações, os vereadores usavam notas fiscais frias para justificar os gastos da verba mensal de R$10 mil, que cada um tem direito para transporte e serviços de gráfica. Pelas contas do Ministério Público, nesses últimos 3 anos, os vereadores gastaram mais de R$4 milhões em serviços de impressões. Os promotores constataram que as gráficas não tinham capacidade de prestar o serviço que consta nas notas. Durante a manhã, houve bate-boca entre o chefe de comunicação da casa e ativistas do MBL, Movimento Brasil Livre, que faziam uma manifestação. Você não está aqui trabalhando para mim, não para. É eu que pago seu salário. 4 vereadores também estariam envolvidos em uma fraude no contrato com a empresa que faz a vigilância da Câmara. Todos os investigados negam as irregularidades. Um ginecologista de 74 anos foi preso hoje em Belo Horizonte, suspeito de assédio sexual. Ele já foi denunciado por 20 mulheres desde a divulgação do primeiro caso no mês passado. O médico foi preso logo no início da manhã neste prédio de luxo na zona sul da cidade. Edilei Rosa Novaes foi levado para a Delegacia de Mulheres, onde prestou depoimento antes de ser transferido para uma penitenciária. Os policiais também cumpriram um mandado de busca e apreensão no hospital, onde o ginecologista tem consultório. Com prisão preventiva decretada, ele não tem direito de pagar fiança. Ele negou todos os delitos, ele estava super tranquilo, estava em casa bem calmo. A gente apreendeu equipamentos eletrônicos, computadores, celulares, pendrive.
e vai encaminhar para a perícia para que seja analisado cada material. Das 20 vítimas que denunciaram o médico à polícia, 16 são pacientes, 4 são prestadoras de serviço e funcionárias da maternidade e trabalham diretamente com o ginecologista, que também é sócio do hospital. A primeira denúncia contra Edilei Rosa foi feita por esta jovem, que prefere não mostrar o rosto. No dia 27 de novembro, ao passar por uma consulta de rotina, ela conta que foi assediada. É revoltante, né? Quando eu fui denunciar, ele foi preso, mas em 2 dias ele foi solto. Só depois de 19 mulheres denunciar ele que ele realmente foi preso. O sentimento é de aliviado por saber que ele não vai fazer isso com outras mulheres, o que ele fez comigo. De acordo com a polícia, o ginecologista pode não responder por todas as vítimas, já que em alguns casos o crime já prescreveu. No primeiro inquérito, ele já foi indiciado por importunação sexual, que tem pena de 1 a 5 anos de prisão. Ele ainda aguarda o julgamento. Nesta nova fase, o médico também é acusado de assédio e violação sexual mediante fraude. A defesa de Edilei Rosa disse que a prisão é desnecessária, já que o médico está colaborando com as investigações e é inocente. A assessoria de imprensa do hospital informou que o ginecologista permanece afastado de suas atividades até que as investigações sejam concluídas. O mercado da bola anda movimentado no futebol brasileiro, viu? No Rio, o Vasco acertou com o técnico Abel Braga. E em São Paulo, o Palmeiras também já contratou um treinador para a temporada de 2020, viu? O escolhido é o antigo conhecido da torcida. Quem diria? Lucha no Palmeiras de novo. É isso mesmo, torcedor. Vanderlei Luxemburgo deixou o Vasco e acertou com o Palmeiras por 2 temporadas. Lucha vai comandar a equipe pela 5ª vez. Um abraço a você, torcedor palmeirense. Um prazer muito grande estar falando com você novamente. Esse clube que me deu tantas alegrias e voltar a trabalhar no Palmeiras. O Internacional também está de treinador novo. O nome dele é Eduardo Coudet, é argentino e estava no Racing. Nas redes sociais, o Colorado deu boas-vindas ao treinador, que foi campeão argentino na temporada passada. Luan, que estava em baixa no Grêmio, chegou em alta no Corinthians. O alvinegro pagou 22 milhões de reais por 50% do passe do jogador. Luan fechou contrato por 4 temporadas. O superpoderoso Flamengo aguarda a chegada de Pedro Rocha, que foi campeão da Libertadores pelo Grêmio em 2017. O atacante fez uma boa troca. Ele estava no Cruzeiro, mas pertence ao Spartak Moscou. Em Bruxelas, competidores de uma prova de ciclismo foram surpreendidos por um invasor. Os atletas faziam a primeira volta do circuito quando um cachorro entrou na pista. O cão usava uma coleira e tinha escapado do dono. Ele correu na direção das bicicletas e, por várias vezes, os ciclistas precisaram desviar do animal. Apesar da confusão, a corrida foi finalizada. E quem levantou o troféu foi o já premiado holandês Mathieu van der Poel. Ninguém ficou ferido e o cão também escapou ileso. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite para você e até amanhã.